Aproveitando que domingo foi Páscoa, queria fazer uma pergunta para você. Por que Jesus ressuscitou? Tá, que ele morreu. Mas por que ele morreu? Para nos salvar? Já deve ter ouvido isso. Mas nos salvar do quê? Quando eu era criança eu vivia me perguntando isso. Eu via aquelas imagens de Jesus crucificado e eu perguntava, mas por que ele morreu? Se ele não tivesse morrido, o que teria acontecido com a gente? E depois de um tempinho eu descobri e gostaria de compartilhar com vocês. Para começar, vamos deixar algumas coisinhas claras. O cristianismo tem algumas bases importantes. Primeira, Jesus é Deus. Ele não é apenas o Filho de Deus Pai. Ele é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus, e juntamente com Deus Pai, eles formam a Trindade. Segundo ponto é a doutrina da salvação. E dentro disso tem muitas coisas envolvidas, como por exemplo o céu, o inferno, a cruz de Jesus propriamente dita e a salvação pelo sangue. Mas como isso é o assunto do nosso vídeo, eu não vou me deter muito aqui. O cristianismo também fala da volta de Cristo. Um dia ele vai voltar, ele prometeu isso e vai julgar a terra. Mas isso é assunto para mais uns 10 vídeos. E por último, a veracidade da Bíblia. A Bíblia é um livro que foi escrito por homens, porém inspirado por Deus. A Bíblia é a própria palavra de Deus para a humanidade. Isso envolve a nossa razão, porque é um livro histórico, científico, mas principalmente a nossa fé, porque só quem conhece a Bíblia e vive através dela é que sabe realmente o poder que ela tem. Bom, se estamos ok até aqui, podemos continuar. A história começa lá do começo, lá do Adão e da Eva, quando eles comeram o benedito fruto. O que é esse fruto? Imagina o seguinte, que uma família mora num sítio e aí o papai pega a criança pelo braço, leva até o jardim onde tem um pomar e diz assim, filho, olha, aqui tem manga, aqui tem maçã, aqui tem uva, aqui tem melancia, tem tudo e você pode comer de tudo porque essas frutas são maravilhosas. Mas aquela frutinha vermelhinha ali no cantinho, ela é venenosa e você não pode comer, senão você vai morrer. E aí a criança começa a brincar pelo jardim e começa a comer das frutas e ela sempre olha para aquela frutinha, ela sempre olha para aquela frutinha. E o que acontece? A vontade pelo proibido é mais forte e ela come a frutinha. A verdade é que Deus não nos proíbe as coisas, Ele nos avisa que vai nos fazer mal. E foi assim com aquele fruto, ele disse que não podia comer. Mas quando o homem achou que ele poderia ser igual a Deus, que ele poderia ser independente de Deus, que ele poderia ser tão poderoso como Deus, ele caiu na tentação e desobedeceu a Deus. Na verdade, foi esse o pecado original. Não foi porque eles se viram nus, não foi porque eles fizeram sexo depois, não foi nada disso. Foi uma desobediência a Deus, em primeiro lugar, e depois, a consequência disso foi a morte, foi a separação de Deus pelo pecado. E como Deus é santo, puro, ele não podia mais relacionar com um ser imundo e contaminado pelo pecado, que foi isso que o homem virou. Então ele teve que dar um jeitinho para solucionar essa situação. Basicamente, Deus determinou que derramamento de sangue apagaria os pecados, redimiria os pecados. Então, quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, naquele povo de Deus que começou lá de Abraão, e aquele mesmo povo que Moisés libertou do Egito e que se tornou o povo de Israel, o que eles faziam? Eles matavam uns animais, uns cordeiros que parecem com umas ovelhas, e derramavam o sangue desses animais, e assim eles tinham seus pecados redimidos. Eles faziam isso uma vez por ano, num lugar que primeiro era um tabernáculo, depois era o templo, e o povo tentava se relacionar com Deus dessa forma.
Por isso que você já deve ter ouvido alguma vez, talvez, quem sabe, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu ouvia muito isso na Igreja Católica, mas eu não entendia muito bem por quê. Mas é exatamente por causa dessa lógica. Então, aquilo que o povo fazia no Antigo Testamento era um modelo, era um sinal daquilo que Deus faria de uma vez por todas. Então, ao invés de derramar o sangue daqueles animais, daqueles cordeiros, Jesus, ele de Deus, ele se tornou homem, ele veio à terra e ele se entregou como um sacrifício. E ele derramou o seu sangue para pagar os pecados de toda a humanidade de uma vez por todas. Esse foi um sacrifício único, eterno e suficiente para apagar o pecado meu, seu e de toda a humanidade. E somente com os pecados perdoados e lavados pelo sangue é que nós podemos nos relacionar com Deus e podemos morar com Ele no céu. Porque é meio pesado o negócio, mas nós todos estamos destinados ao inferno por causa dos nossos pecados. Sim. E somente através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus, é que nós podemos escapar desse destino. Então ele morreu para nos salvar do quê? De uma vida separada de Deus, tanto a vida aqui na terra como, principalmente, a vida eterna. A gente não tem noção do que é a eternidade. A eternidade é bastante tempo para a gente ou passar no céu com Deus ou passar no inferno. Isso também destrói aquela ideia de que para você ir para o céu você precisa ser bonzinho. Na verdade, para você ir para o céu, você precisa crer e receber esse sacrifício e esse sangue de Jesus. A consequência disso é você ser bonzinho. Mas se fosse para a gente merecer o céu por causa das nossas obras, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, então Jesus não precisava ter vindo na terra, não precisava ter morrido, não precisava ter derramado seu sangue. O mérito não é do homem, é de Deus. E é por isso que chama graça. Por isso que nós somos salvos pela graça de Deus. Porque é de graça mesmo. A gente não tem o que a gente faça que a gente mereça isso. A Bíblia diz o tempo todo que para ser salvo é necessário crer. Eu encorajo você a buscar mais sobre esse assunto, se você ouviu alguma novidade aqui. Se tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, estou à disposição no que eu puder ajudar. Mas pense com carinho. É apenas uma oração que pode mudar o destino da sua alma eternamente. Uma oração de arrependimento, uma oração de reconhecimento dessa obra de Deus e uma oração de entrega. Depois que você orar sinceramente, aí deixa nas mãos de Deus, que Ele vai te conduzir por um caminho de santificação, um caminho de muitas vezes renúncia, um caminho de amor por Ele e pelas pessoas. Esse é o verdadeiro Evangelho. Que Deus te abençoe.